E aí, pessoal, Bruno aqui falando em mais um episódio de um podcast, que é um podcastzinho aqui do canal, né? Videozinho aí onde eu simplesmente vou falando sobre assuntos, não tem nada visual aparecendo, nenhum conteúdo aparecendo. E até por isso eu deixei aqui essa abazinha aqui para você estar comentando e a gente trocar uma ideia, tá bom? Embora a minha ideia aqui é mais comentar, é mais a gente trocar uma ideia no final do vídeo. Pessoal, é o seguinte, deixa eu ver um negócio aqui, eu acho que eu não vou poder deixar nessa tela, porque senão vai dar erro. Vou fazer o seguinte, eu não sei como vocês estão me vendo aí, mas no final da live eu respondo comentários, tá bom? Mas é o seguinte, pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho como está sendo a minha experiência aí nesses 2 meses aproximadamente, né? 2, 3 meses aí jogando em loja, né? Mais especificamente a loja chamada Tower of Cards. Fica aqui num bairro vizinho, né, meu, aqui no Rio de Janeiro. Loja que eu recomendo, pessoal, muito boa, né? E já adiantando, que está sendo muito legal, né? Jogar em loja de novo, voltar a jogar em loja, né? Não é a primeira vez, tá? Já joguei em loja algumas vezes. Só que essa está sendo a primeira vez que eu tô me sentindo muito confortável, né? Assim, não tenho o que reclamar, cara. A loja é muito show de bola. O espaço, talvez que eu tenha que reclamar, não é nenhuma reclamação, né? Seria mais um feedback lá pro pessoal, né? Que o espaço lá poderia ser maior, mas não é tão pequeno assim, não, tá, pessoal? Ali deve abrigar ali umas 20, 25 pessoas, né, que eu considero até bastante. Ele deve fechar ali umas 3 mesas, né, umas 4 mesas ali, e ainda ficariam os dois donos ali, né, e mais umas 2 ou 3 pessoas, né, aguardando ali outra jogada, né, ali outra partida, né, mas mesmo assim não é uma reclamação, tá bom? Só um feedback aí pro pessoal, caso eles estejam vendo esse vídeo. E aí, né, vem aí uma dica que eu posso dar para vocês. Vocês têm a mesma preocupação que eu, aquela coisa, pô, o que que eu vou fazer no mesão? Qual vai ser minha postura? Quem eu vou atacar primeiro, né? Cara, uma dica que eu acabei descobrindo, e eu tô usando isso nos mesões, tem me deixado bem tranquilo, aquela questão em fazer inimizade, né? Quem você vai atacar primeiro. Cara, tá sendo bem simples. Para mim, quem tiver com mais pontos de vida, eu tô atacando e focando naquela pessoa, entendeu? Então, às vezes o oponente ali tá com a jogada bem mais forte, mas ele tá com menos pontos de vida. Aí eu vou lá e foco no que tá com mais pontos de vida. E aí eu tô fazendo até melhor ainda. Quem tiver com menos pontos de vida eu tô protegendo. Então tô dando, né? Ontem tentei fazer uma jogada dessa. Inclusive o pessoal, né? Eles não vão saber disso, a não ser que eles vejam esse vídeo. Eles falaram, não tem como você dar resposta nenhuma. Até tinha, né? Tinha como usar uma mágica lá que dava alvo na criatura do oponente do meu oponente, né, para ele poder bloquear e ela ficar com indestrutível. Só não deu para fazer isso porque eu fui ver que a minha mágica ela só dava como alvo minhas criaturas que eu controlava, né, mas era uma jogada possível, né? Mas aí, assim, né, tipo assim, tenta ajudar quem tá perdendo, dá ali um bônusinho para ele, dá um indestrutível, dá um toque mortífero, principalmente se ele estiver sendo atacado, né? Principalmente eu diria até somente se ele for atacado por aquele que tá com mais pontos de vida, porque aí você que fica equilibrando a mesa, você não. Por exemplo, já teve mesas, cara, que eu joguei de ficar, cara, 2 horas, ninguém se atacando, ninguém fazendo nada, todo mundo vai passar. E você via que aquela coisa era uma coisa forçada, que ninguém queria se bater só pra não ficar em inimizade, entendeu? Assim não, assim tu tá deixando a mesa rodar, né? Tá deixando o jogo rodar, e tu tá batendo, simplesmente reduzindo o ponto de vida quem tá com mais, né? Tá sendo óbvio, tá bom? Então essa dica aí que eu posso dar pra vocês. O que mais aqui eu posso falar, cara? Houve um episódio ontem, né? E eu já posso entrar nesse assunto que eu queria também deixar destacado aqui nesse vídeo, que é a questão de jogar com baralhos baratos, né? Quem sabe aí conhece o canal, faz muitos anos, se não desde que eu comecei com o canal, né? Para falar a verdade, tem sido mais evidente nos últimos anos do canal, porque no começo do canal a questão de valor não me interessava, eu montava deck caro, né? Até por não ter noção. Mas quem já notou o canal aí coisa de 3, 4 anos, e 3 anos aí, sabe que eu tô no budgetzão, né? Só montando listazinhas muito baratas e cada vez mais barato. Né? Hoje em dia eu monto lista aí que você com R$ 30, né? Se você tiver na sua loja aí, que você consegue pegar na loja, as suas cartinhas você já compra aquele deck ali. Aí basta você comprar ali uns livrezinhos, né? Uma deck boxzinha simplesinha, assim, com R$ 100, cara. No máximo, tu monta um baralho para brincar com todos os acessórios bons, tá bom?
E aí, cara, é mais uma coisa que eu tenho notado, né? A verdade, né, que ninguém vai querer admitir é que ninguém gosta de baralhos baratos, né? Tanto quem tá jogando quanto quem vai jogar, né? Porque quem tá jogando geralmente quer ganhar e quem tá jogando contra geralmente também quer ganhar, né? E ele não quer ganhar de forma, vamos dizer assim, feia, né? Ele quer ganhar bonito, né? Então eu tenho reparado, tá bom? Pode ser só impressão minha, né? Mas eu vou contar agora um episódio que aconteceu ontem que ficou evidente isso, né? Mas assim, eu tenho notado isso, que às vezes que eu vou, sempre tem uma piadinha, né, com o meu baralho, que o meu baralho é R$ 15, R$ 30, né? Ou vem aquela zoeira, vem aquela zoação, entendeu? E ontem aconteceu, cara. O rapaz lá da loja, né? Até um dos donos da loja foi jogar no mesão e ele usou a carta capturar pensamento, né? Capturar pensamento ali, o oponente revela a mão, você escolhe uma carta e descarta. E ele foi me escolher como alvo. E aí, cara, ele viu a minha mão né, sem nem ao menos conhecer meu baralho, ele começou a zoar, né, o meu baralho, né? Pra não falar esculachar. Ele começou a falar que aquelas cartas ali, tipo, era muito ruim, não tinha nem como escolher uma opção, que todas ali não tinha nem como escolher, todas eram ruins. Entendeu? Então achei isso meio que escrotinho, né? Mas pra falar a verdade, cara, não é nem escroto. Eu acho que, tipo assim, já é óbvio que um dono de loja vai ter que falar isso, né? Ele vai ter que falar que cartas são. Ele vai saber, né, que cartas são boas e cartas são baratas, né? Porque ele vende as cartas ali, né? Mas assim, né, uma postura que eu acho que não deve acontecer, sabe? Porque é a mesma coisa que eu pegar, eu tenho um Black Lotus não, né? Vamos botar aí uma carta de 300, eu jogar com um cara que tem uma carta de 150, que pra mim já é muito caro, e eu falar, pô, essa carta é muito ruim, só porque eu tenho uma mais cara, entendeu? Eu acho que isso não foi muito legal. E aí, o que eu posso deixar de dica pra vocês? Cara, não desanima. Se você, assim como eu, não tem condição de montar deck caro, que é por isso que eu faço de deck baratinho, porque eu recebo apenas um salário mínimo, né? Eu não sou rico. Se você só tem condição de montar baralho barato, e entre você montar o baralho barato e for jogar com a galera lá e deixar de jogar só por causa do que os outros vão pensar de você, não se importa, cara. Monta baralho baratinho, né? Monta aí, cara, se montar um baralho de até R$ 200, né? Você tá jogando aí um baralho que vai fazer tudo. Sinceramente, com R$ 200, cara, eu consigo fazer tudo. Consigo boas pedras de mana, consigo remoções globais boas, consigo botar Planeswalker. Mas, né, assim, quem quiser economizar mais ainda, como eu faço, com R$ 100 ali, já contando com os acessórios, montar um deckzinho só pra brincar, né? Cara, não liga pelo que os outros vão pensar, entendeu? Simplesmente joga ali, os caras zoar, né? Assim como eu, não liga, né? Na hora ali eu não esquentei a cabeça, levei na boa, também não guardei mágoa, simplesmente ignorei, né? Pensei, pô, não é verdade, né? Minhas cartas, nem todas as cartas são ruins, né? Então é uma coisa que, né, você não vai se importar, né? Jogue sem se importar o que os outros vão pensar. Inclusive, cara, até a dica que eu posso dar ao pessoal que gosta de montar baralho caro, né? Até mesmo usar proxy, né? Não use cartas caras só para impressionar, tá bom, pessoal? O deck build, né? Montar decks, ele envolve você fazer sinergia. Tem decks aí que não joga com capturar pensamento, não, com tutor. Tem deck que não joga com certos tutores. Tem deck que não vai jogar com todas as Stumble, né? As melhores opções. Tá bom? Né? Não é porque Stumble quer dizer que ela é melhor, é a carta que todo deck tem que ter. Não é. Na minha visão, Stumble é aquela melhor opção dentro daquela proposta. É a mesma coisa que eu usar um tutor ali e meu comandante dizer: se você usar um tutor, você perde o jogo. Então, isso já prova, né? Eu não sei se vai existir um comandante assim. Talvez exista um comandante que não deixa você procurar no Grimório. É um exemplo aí que eu posso estar dando. E aí não vai fazer sentido nenhum você ter um tutor de R$ 1 milhão. Não vai funcionar no seu deck. Tá? Então já tá provando aí o que eu tô falando, né? Cartas, né? Um tutor diabólico aí, tutor vampírico, não vai fazer nada naquele deck, entendeu? Então, isso já prova o que eu tô falando. E aí, o que eu quero também contar para vocês, né, pra gente estar encerrando aqui esse vídeo, antes de eu ver os comentários, é o que aconteceu ontem, cara. Aconteceu uma coisa bem legal, meu baralhinho aí, né, que eu tenho mostrado aí na aba comunidade e lá no grupo do WhatsApp também. Baralhozinho, cara, cara, vou ver se eu mostro para vocês aqui, né? Vou ver se eu mostro aqui o valor dele na liga. É porque eu não sei, eu acho que vocês não estão vendo a tela. Então vou deixar isso para botar nos comentários. Mas é um baralhozinho, cara, que tá na faixa de R$ 15, já com comandante.
eu consegui ganhar um mesão ontem, tá bom? Ganhei um mesão ontem. E, cara, foi muito legal ganhar, cara. Não porque foi legal ganhar, mas porque eu pude comprovar aquilo que eu queria já, né? Eu pude ter certeza daquilo que eu queria comprovar. Que não importa o valor do seu baralho. O mesão, principalmente o mesão do Commander, você pode estar com qualquer baralhinho, cara. A mesão ali, como vai rodando, né, o jogo, um vai atacando o outro, né? O oponente vai focar no mais forte. Às vezes você vai ficar ali fazendo a sua jogada. Lógico, né? Como eu falei, eu aconselho você sempre estar atacando, sempre estar agrando, sempre estar prejudicando o oponente, mas focando naquele que está com mais vida. Até porque no final da partida ele vai precisar estar com pouca vida para você dar o golpe final. Mas qualquer barulhozinho aí roda no Commander, cara, tranquilo. Entendeu? Isso aí eu pude provar, porque ontem eu tava com o meu baralhozinho de masmorra, né? Do Cifres ou Sigris, né? O nome do meu comandante. Ele trabalha com a mecânica de masmorra. E aconteceu de um dos jogadores estar com tantos de vida, né? Lá no finalzinho, 18, 19 de vida. Eu tava com bastante criatura para bater. E ele não tava com criaturas voadoras. Eu dei voar para minhas criaturas, ataquei. E ele ficou com um de vida. E aí eu acabei que eu desencadeei uma habilidade de se aventurar na masmorra. E eu escolhi a opção de cada oponente perder um de vida. Ganhei um oponente. Aí ficou eu e o Jefferson, né, meu irmão? O Jefferson, ele tava com 2 ou 3 de vidas. Porque ele tava usando a Arena Frexiana. Todo turno ele tava fazendo uma compra, porém perdendo um de vida. E também, né, eu atacando ele, o outro rapaz atacando ele, né? E aí aconteceu de eu também, né, acabar ganhando também porque ele não tinha criatura. Ele me causou dano, me bateu no combate dele, mas não foi o suficiente para me ganhar, porque eu tava com mais vida, né? E aí no meu turno eu pude atacar ele ali com um de vida apenas, né? A própria Arena Flexiana foi queimando a vida dele e eu consegui ganhar a partida. Então ganhei um mesão, né? Isso prova, né, que um baralho ali baratinho, ele tem como ganhar um mesão, né? É lógico que a gente tava jogando 3, né? Não tava jogando 4 pessoas. Mas 3 pessoas né, já prova que um mesão ali, 3 pessoas, dá para você ganhar, tá bom? Inclusive, né, para quem gosta de jogar de combo, existe muito combo aí, cara, com cartas muito baratas. Né? Não é o meu caso, porque eu não gosto de jogar de combo, né? Não sou fã de jogar de combo, mas meu negócio é mais agredir, ou talvez ali a questão do triturar carta, marcador de veneno, né? Eu considero até um mini combo. Mas é isso aí, tá, pessoal? Baralho não quer dizer nada, tá bom? E de novo falando, já falei isso aqui, vou falar isso aqui várias vezes. O Magic, ele tem 2 tipos de jogo. O jogo que você vai jogar para se divertir e aquele que você vai para torneio, tá bom? Você vai querer se tornar campeão mundial, né? Se você tá com baralho para se divertir, com baralho de torneio, tu tá na mesa errada. Entendeu? A não ser que todo mundo ali tá querendo se divertir, todo mundo tá com baralho de torneio, né? E não tem outra opção. Todo mundo combinou, pô, vamos jogar hoje Overpower, vale tudo, né? Mesmo assim, cara, não leve a sério. O jogo é feito para se divertir. A gente não pode esquecer que o Magic é apenas um jogo, né? Se você perguntar pro seu pai, pro seu tio, né? Pra sua mãe, pro seu avô, né? Dependendo aí, cara, eles vão falar que isso ali, só mostrar uma carta de R$ 1 milhão e uma carta de Uno, eles vão falar que é a mesma coisa. Entendeu? Então, não supervalorize demais o jogo. Né? Ainda mais a gente sabe o quanto que a gente está sofrendo de descaso, né? Aí não tendo mais carta traduzida, né? Não dê valor muito a uma coisa tão simples, tá bom? Bom, foi o episódio de hoje. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou. Toda vez que eu fizer o podcast, esses episódios aqui, né? Onde aparece apenas o rosto da foto do perfil da Magi, né? Eu não vou responder comentários, tá bom? Então vou pedir desculpa para quem comentou aí, eu não pude responder, né? Até porque você não vai aparecer na live. Vou até dar uma olhadinha aqui, né? Se alguém comentou. Vou até dar uma olhadinha aqui, né? Não, a Rosa Silveira disse oi, tá bom? Rosa, obrigado por comentar, tá bom? Mas eu vou ver. Eu vou ver porque a minha ideia do podcast, desse episódio aqui, é ser um podcast. Né? Então tem que ser um vídeo ali, como se fosse um vídeo editado, tá bom? A minha ideia é essa aí, tá bom? Mas muito obrigado, Rosa. E pessoal, quem ficou até aqui, né? Obrigadão também por ter assistido, tá bom? Então foi mais um episódiozinho aí. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E aí, pessoal, o Bruno aqui falando, e mais uma live com vocês, pessoal. Uma livezinha um pouquinho tarde hoje. Mas é o seguinte, antes de começar a live de fato, quero agradecer aqui aos destaques da comunidade. São vocês inscritos aí que o YouTube destaca, seja da semana ou destaque simplesmente, né, de estar interagindo com o canal.
E a gente tem aqui o destaque dessa semana, que é o Ricardo Alves, o meu amigo aí Monoc, né? Meu amigo Ricardo, meu amigo Monoc, Matheus Silva, meu irmãozão aí e Max Geek, Mauricião aí, Kaique, ou Caiqueira, e quero agradecer também aos outros que estão aparecendo aqui, tá bom? Seja meu irmãozão Jefferson aí. Inclusive, pessoal, o Jefferson do canal Jeff Black Card Game tá fazendo aniversário hoje, né, meu irmão? Quem quiser dar um oizinho pra ele lá, eu vou deixar o link do canal dele, tá bom? E aí tem uns outros aqui que vocês estão vendo também, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão sempre dando uma moral aqui pro canal. E pessoal, é o seguinte, eu sei que tá saindo muita coisa de Avatar. Eu sei que é, já tá saindo coisa de Homem-Aranha, né? Tipo assim, a gente vai falar aqui de Ether Drift, né? E, cara, eu tô falando da criatura vermelha, minha criatura vermelha favorita, que é a Razorette, né? A famosa deusa lá de Amonkhet. E eu achei uma lista legal, né? Eu fiz uma lista que eu achei legal, interessante. E como eu gosto muito do Mono Red, né? Pra mim, a cor favorita do Magic é o vermelho. Eu pensei, pô, cara, o vermelho é tão subestimado, né? Tem muita gente que diz que o vermelho não é a pior cor do Magic, né? E eu quero provar o contrário para vocês, tá bom? Então, isso que é a intenção desse vídeo aqui. Além de trazer uma comandante que eu acho bem legal, cara. A gente vai trazer aqui uma prova de que o vermelho é interessante até no budgetzão, tá bom? Até no baixo orçamento. Então vamos lá, começando aqui o deck tech da Razorette Gold Seeker. Ela custa 253, tem indestrutível e ímpeto e tem liga seus motores. Liga seus motores, né? A mecânicazinha ali que a gente vai subindo de velocidade, conforme o oponente for sofrendo dano, né? E ela tem aqui, ó, pague um vire, a criatura com poder 2 ou menos não pode ser bloqueada esse turno. Só que ela tem um defeito, né? Para ela ter todas essas características aqui, ser custo 2, 5, 3, indestrutível e ímpeto, os deuses, né, geralmente tem algum defeito ali para cobrir o poder deles muito grande. E no caso dela aqui, diz que ela não pode bloquear ou atacar, a não ser que a gente esteja na velocidade máxima. Então a velocidade aqui, o liga esses motores, vai ser isso. Quando ela entrar, a gente vai para a velocidade 1. E a partir daí, né, cada vez que ela sofrer dano, o oponente sofrer dano no turno, uma vez por turno, a gente vai aumentar a velocidade até ficar com a velocidade 4, tá bom? Então a gente vai ter aqui na lista muitas coisas de dano, muita coisa mesmo de dano. A gente vai ter algumas cartinhas também com liga esses motores, para a gente já tá começando, né, na velocidade 1, sem depender da Razorette. Mas lembrando para vocês que ela já entra no turno 2, mesmo que ela não entre batendo, ela já pode ativar a habilidade dela, tá bom? De fazer uma criatura não poder ser bloqueada. Que aqui só restringe o ataque e a defesa. Bom, falei, né? Vamos lá. A gente vai ter esse Goblin, custo 1, 2, 2. Ele não pode atacar, a não ser que um oponente tenha sofrido dano nesse turno. Isso aqui não é tão difícil aqui. Custo 1, 2, 1, não pode atacar sozinho. E aí, cara, uma criatura meio que nerfada, né? Meio que ruinzinha. Mas aí ele é custo 1, 2, 1, tá bom? E a Razorette não deixa ela ser bloqueada. Então eu escolhi muitas criaturas aqui de custo 1, mesmo que não sejam tão fortes. Só o fato dela ter poder 2 e a Razorette deixar bloqueável é por isso que ela tá aqui, tá bom? Ó, custo 1, 2, 1. Pagar um sacrifica aqui uma ficha de papel real anexado numa outra criatura. 2, 2. Ele diz aqui, ó, vamos ver aqui o texto corrigido, né? Ele não pode atacar a não ser que esteja atacando com 2 ou outras criaturas e bloquear também, a não ser que bloqueie com 2 outras criaturas. Paga um, sacrifica, dá 1 de dano no jogador Planeswalker. E aí, cara, essa carta tá com 2 intuitos aqui, né? O primeiro intuito, o principal, e aí eu quero provar para vocês que o vermelho, ele é uma cor muito boa, porque o vermelho ele não tem resistência à magia, não tem indestrutível. Né? Se o oponente dá ali uma remoção na Razorette, simplesmente ela vai ser removida. Mas aí que tá, cara. O vermelho tem um contra-ataque. Né? Basta a gente dar alvo no nosso comandante aí, ou seja, qualquer criatura daqui, né, que for removida, tomar uma remoção, a gente vai lá, sacrifica ela e faz alguma coisa, tá bom? Então a gente vai perder aquela criatura, mas em compensação, alguma coisa vai acontecer com o oponente. E essa criatura tá aqui por causa disso, né? Que ela vai sacrificar uma criatura que vai ser removida, inclusive pode ser ela também, pra gente estar dando pelo menos um ratezinho ali no oponente por ter removido ela, tá bom? E essa aqui também tá aqui pelo dano, né? Ela dá dano no oponente, né? No jogador, e aí já desencadeia a velocidade, o liga seus motores. Custo 2, 2, 1. Quando entra, tutoramos um terreno básico para o topo. 2, 1. Quando morre, dá 2 de dano numa criatura Planeswalker. E esse aqui tem alcance. Eu acho essa arte muito maneira. É uma criatura que paga 1, vira, dá 1 de dano num oponente alvo. E quando, no finalzinho desse vídeo, eu vou explicar como vocês vão jogar com essa lista no mesão. Esse aqui tem ligue seus motores
E na velocidade máxima ele vai adicionar 2 manas vermelhas quando a gente virar ele. E uma criatura bem legal aqui, 3/1, né? E essa cartinha aqui, cara, eu acho essa carta muito boa. Uma carta muito legal, cara. Eu arrisco dizer para vocês que eu trocaria um Sol Ring por essa carta aqui num deck, tá bom? Porque ela garante um tesouro aqui a cada turno, né? Se a gente descer um no turno. Isso comparado com o Sol Ring, é claro que eu tô exagerando, até porque o Sol Ring, por uma mana, você gera 2, né? Você garante o primeiro retorno de comandante, né? O primeiro 2 manas ali para você voltar ao comandante da zona de comando. Mas aqui não, aqui você vai acumulando tesouros, né? E ali dependendo no mesão, né? O mesão geralmente vai durar alguns turnos, né? Se ninguém estiver jogando de combo ali que seja rápido, né? A gente consegue castar o nosso comandante ali a primeira vez, depois a segunda, né? Pelo menos 2, 3 vezes ali, graças aos tesouros que a gente vai acumulando, tá bom? Então isso aqui é muito legal mesmo. Ameaçar, quando entra, a gente vai criar uma ficha de pedra de energia. E essa pedra de energia a gente vai gastar para ativar o efeito da Razorette. Ímpeto, aterragem. Ele diz que a aterragem dele é ele ganhar Battle Cry, né? Grito de batalha, né? Grito de guerra até o final do turno. E esse aqui vai entrar tutorando um terreno básico também para o topo. Tem Offspring, né? Que eu não sei a tradução em português, até porque essa edição não tem em português. Mas é uma cópia, né? Que você faz dela, se você pagar o custo de Offspring. E esse lagartinho aqui, ele dá 1 de dano ao oponente, a um jogador, né? Alvo, quando ele morre. E aí, caso a gente tenha feito a cópia dele, né? Com Offspring, ela vai ter essa característica também. Defensor, quando entra, se o oponente controlar mais terreno que a gente faz uma ficha de tesouro. Ligue seus motores, na velocidade máxima ele fica um 3/3. E temos aqui uma criatura que faz uma sinergia legal com a Razorette. Além dele ter poder 2, não ser bloqueado, né? Se a gente usar o efeito da Razorette. Ele tem a mecânica de Valiante, que é quando ele se torna Valiente, né? Quando ele se torna alvo de mágica ou habilidade pela primeira vez no turno, algo vai acontecer. O Valiante dele é comprar uma carta e descartar uma. E a Razorette simplesmente vai dar alvo nele ali. A gente vai desencadear o Valiante dele, vamos estar reciclando a mão, né? Se a gente precisar. E aí a gente vai poder atacar com ele sem poder ser bloqueado. Quando deixa o campo, a gente compra 2 cartas e o oponente compra 2. Compra uma, perdão. Atropelar, ligue seus motores. Na velocidade máxima, a gente pode pegar 3, exilar do cemitério para comprar uma carta. E esse aqui diz que toda vez que ele causa dano ao jogador, a gente exila o topo do Grimório e podemos castar esse turno. Na verdade, não é nem castar, né? É jogar, tá bom? Se for terreno, a gente pode jogar. E ele é um poder 2 aqui também, algo que é muito legal para Razorette. Quando entra, ele está um artefato, ou ele ganha ímpeto. Voar, quando entra, vamos tutorar um terreno básico para a nossa mão. E esse aqui, quando a gente paga 2 e sacrifica, vamos tutorar 2 para a nossa mão também. Alcance, liga seus motores. Na velocidade máxima, ele diz que no começo da nossa manutenção, a gente vai isolar o topo e podemos jogar esse turno. E temos uma criatura aqui bem legal, cara. Eu acho que poderia ter aparecido muito mais cartas com essa habilidade aqui, né? Com a fichinha Lender, né? Agora de Edge of Eternity, né? Que é a fichinha aqui que você pode pagar 2, sacrificar e tutorar um terreno para o campo, né? Eu acho bem legal, achei bem legal essa mecânica. E ele diz aqui que ele cria uma ficha quando ele entra. O ruim dele é que ele diz que essa ficha tem que ser sacrificada na próxima manutenção, tá bom? Então a gente tem que usar ela, vamos lá, no começo da sua fase, na fase final do próximo turno. Então a gente tem um turno aí para descer, né, para fazer essa fichinha e um turno para poder usar, tá bom? Isso que é o defeito dele. Atropelar, quando entra, dá 2 de dano no oponente alvo. E esse aqui, quando está virado, 2 ou mais criaturas estão viradas na nossa manutenção, a gente pode descartar nossa mão. Se a gente fizer, a gente compra 2 cartas. Vou deixar para vocês comentar aí para eu ver no final do vídeo, quando eu ler os comentários. Essa carta aqui serve caso a gente não tenha carta na mão? Eu acredito que sim, tá bom? Mas eu tô com dúvida agora. Essa cartinha aqui tá pelo Pague 2, sacrifica, usa Vigiar 2 e compra uma carta. Paga 2, sacrifica, vira, sacrifica, torna o terreno básico para a mão. Paga 5, vira, sacrifica, dá 4 de dano numa criatura. Paga 3, vira, sacrifica, dá 3 de dano numa criatura. Ou paga 6, vira, sacrifica, destrói uma criatura ou veículo. E temos um equipamento bem legal. Quando uma criatura tem ímpeto, cara, eu sempre gosto de colocar na lista equipamentos que diz toda vez que a criatura ataca. Porque o ímpeto, né, é um ataque extra, né? A criatura tem um ataque extra, inclusive no turno que ela entra. Então, por exemplo, temos aqui um equipamento que ele vai dar mais 1/0 para a criatura equipada.
E quando ela atacar, a gente pode sacrificar esse equipamento aqui para dar 2 de dano em qualquer alvo. Então a gente consegue fazer isso no turno que a Razorette entrou, tá bom? Dependendo aí se a gente estiver na velocidade máxima. Paga 1, sacrifica todo o terreno básico para nossa mão. Paga 7, vira sacrifica, destrói uma permanente. E temos aqui um equipamento que entra anexando uma criatura. E ela fica com iniciativa e +2/+0 no nosso turno. Esse equipamento aqui tem lampejo. Uma carta bem legal para essa lista, que é esse artefato aqui. A gente pode pagar 1, virar para dar 1 de dano no oponente alvo. E temos o veículo, que ele está aqui pelo compre 2 cartas, tá bom? Só que a gente tem que sacrificar ele. Vira, adiciona uma incolor, paga 4, vira, investiga. Paga 5, vira, compra 2, descarta uma. E mais uma vez falando para vocês, né? Pessoal, que o dia tá começando a ficar frio, eu tô começando a ficar gripado. Mas é o seguinte, né? Como eu expliquei para vocês, o vermelho não tem resistência à magia, não tem nada que vai proteger nossas criaturas, né? Pelo menos nas cartinhas que eu coloco aqui para vocês. Mas aí temos aqui, ó, como custo adicional, sacrifica uma criatura e a gente transforma essa carta num raio, né? Dá 3 de dano em uma criatura do jogador, em qualquer alvo. E é o que eu expliquei para vocês. Se o oponente dá alvo na Razorette ali, a gente sacrifica ela e a gente dá 3 de dano ali como uma forma de contra-ataque, tá bom? Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, tá bom? Ano passado explicando para vocês como é a defesa do vermelho, que é essa aí. Dá 2 de dano numa criatura Planeswalker, que era exilada. Se ela morrer. E temos aqui uma carta que não está aparecendo, mas aqui aparece ela, o que ela faz. Ela dá X de dano numa criatura sem voar, que a gente não controla. E ela tem overload, tá bom? O overload dela é bem altinho aqui, mas a gente consegue dar global. Aqui a artezinha dela. Como custo adicional, vamos sacrificar uma criatura, encantamento, ou pagar 2. E aí vai dar 5 de dano numa criatura. Também dá 5 de dano na criatura. A gente pode usar uma resposta aí para sacrificar a Razorette, outra criatura. Essa aqui também não está aparecendo na arte, mas é a mesma coisa. Como custo adicional, a gente vai sacrificar uma criatura para dar 4 de dano em qualquer alvo. Então, o nosso contra-ataque aí. Como custo adicional, descarta 2, descarta uma e compra 2. Tem que recapitular. E esse aqui é um contra-ataque também, vai dar 5 de dano na criatura. A gente tem que sacrificar uma criatura como custo adicional. E esse aqui também, só que ele dá dano igual ao poder da criatura. As Razorette tem poder 5. Né? Se a gente usar na Razorette, a gente vai dar 5 de dano em qualquer alvo, tá bom? A criatura ganha +1/+0, ela luta com a criatura que a gente não controla. E eu pensei, pô, cara, a Razorette tem indestrutível, né? Vou encher essa lista de global e vou encher essa lista de coisas de lutar. Infelizmente, eu não achei tantas opções, tá bom, pessoal? Mas eu achei essa cartinha aqui que é interessante. A Razorette não faz o mínimo de diferença ela lutar com criaturas, a não ser que elas tenham alguma coisa como murchar, né? Alguma coisa assim, um infect, né? E essa aqui dá 5 de dano numa criatura. E se a gente pagou 3 manas vermelhas para fazer isso, ela vai dar 3 de dano ao controlador daquela criatura. 5 de dano na criatura Planeswalker e 2 de dano no controlador dela. 5 de dano na criatura e tem reciclar terreno básico. Destrói artefato ou uma criatura com defensor. Dá 1 de dano em cada criatura sem voar. Dá 4 de dano numa criatura Planeswalker, ele é exilado se morrer desse jeito. E a nossa Razorette Zona aí vai lutar com uma criatura que a gente não controla e tem reciclar 1 essa mágica também. E temos uma espécie de remoção global, né? Infelizmente, como eu costumo falar para vocês, as listas que eu faço, pelo valor tão baixo das cartinhas, né? É bem difícil achar global, alguma coisa que simule, né? Então temos aqui uma simulação de global. No caso, a gente tem que pagar o custo dela normal e pagar +6 para a gente distribuir 10 de dano em qualquer número de alvos, tá bom? Não chega a ser uma global, mas né, imita um pouquinho. Como custo adicional, descarta uma para comprar 2 e fazer uma ficha de humano. Dá 2 de dano em cada criatura sem voar e tem recapitular 6. 2 de dano em cada criatura sem voar e também 2 de dano em cada criatura sem voar. Dá 6 de dano numa criatura que o oponente controla. Uma criatura não, perdão. Num jogador, né, no oponente alvo, tem reciclar 2 também. E temos uma global decente, né, uma global mais decente para essa lista, que dá 4 de dano em cada criatura. Quando entra, a gente descarta uma e compra 2. Ele também esse encantamento também tem liga seus motores. E na velocidade máxima podemos sacrificar para dar ímpeto para nossas criaturas. Mas ele está aqui mais pelo liga seus motores, né? Que a gente consegue começar, né, a velocidade 1 antes da Razorette entrar no campo. Aí ela já entra na velocidade máxima batendo. E temos mais uma resposta. Essa mágica aqui, ela serve como 2 coisas, né? Se a gente usar ela como feitiço, ou seja, no nosso turno, na velocidade de feitiço, ela vai dar +1/+0 para criatura e iniciativa para criatura encantada, mas ela tem a opção aqui, que a gente pode conjurar ela com lampejo. Só que a gente tem que sacrificar a criatura no
na próxima fase de limpeza. E aí que tá. A gente tá falando de novo cartas que vão dar resposta contra remoções, tá bom? Essa aqui tá aqui pelo compre duas cartas. E uma cartinha que faz sinergia com o poder da Razorette, esse encantamento. A gente vai exilar uma carta do topo, podemos jogar nesse turno. Até o próximo turno, quer dizer, se a gente controlar uma criatura com poder 4 ou maior. E a gente finaliza com um encantamento com ligue seus motores. Ele já entra dando 5 de dano a uma criatura Planeswalker. E podemos pagar 2 e sacrificar para dar 2 de dano em cada jogador que não tenha na velocidade máxima. Fechamos com 32 montanhas. Deixa eu parar um pouquinho para respirar. E aí eu vou falar para vocês, cara, como que a gente vai lidar com aquela questão de, cara, em quem eu vou dar alvo, né? Tô mesão ali. Cadê, Bruno, as mágicas de dar alvo em cada oponente? Cara, primeiro que a Razorette, ela diz, né, a velocidade máxima, que a liga seus motores, ele não especifica jogador. Ele diz que apenas se um oponente, né? Ele aumenta 1 para cada turno, se um dos nossos oponentes perder o vida esse turno. Então, apenas dar 1 de dano em qualquer jogador já vai aumentar a velocidade daquele turno. Por isso que eu filtrei mágicas aqui que no mínimo dá 1 de dano, pelo menos no alvo, tá bom? Isso agilizou muito o processo de buildar essa lista. E eu consegui achar opções boas ali por custo alto, custo baixo, né? Perdão. Né? Mágicas aí até razoáveis, legaisinhas, tá bom? E aí, pessoal, simplesmente a dica que eu dei para vocês no último podcast: foca pro oponente que tá com mais vida, tá bom? O oponente que tiver mais vida ali, foca ele ali, cara. Ele tá. O cara do lado vai combar, o cara do lado tá com a criatura 20-20. Cara, não se importa. Foca em quem tá com mais vida. E aí deixa ele, né? Deixa os outros oponentes resolver a questão do outro combeiro lá, tá bom? Essa é a minha ideia de jogar com essa lista aqui, porque aí você vai poder ficar dando alvo. É lógico, né, que vai ter aqueles chorões lá, né? Vai ficar chorando, tu tá me focando, mas tu explica, pô, cara, você tá com mais vida, né? Fala só assim que aí a pessoa vai ficar quieta. E é assim que se joga com essa lista, tá bom? E essa foi a lista aí da Razorette, pessoal. Razorette Goldseeker, uma criatura bem legal. E, cara, se eu pudesse, teria todos os decks de Magic, porque esse aqui com certeza também tá na minha lista. Eu acho que ele tá número 1 aí que eu tenho que montar, cara. Uma lista com certeza que eu tenho que montar, até porque eu não tenho deck Mono Red ainda, né? Vamos ver os comentários de vocês, antes de eu fazer um patrocínio aqui, né? Me patrocinar. Bom, Henrique dos Teclados colocou uns emojizinhos aqui. Henrique, não sei se você tá vendo ainda, mas muito obrigado por ter comentado, tá bom, Henrique? Você disse oi e depois disse tchau, tá bom? Mas eu não sei se você tá vendo ainda, mas muito obrigado por ter comentado, tá bom? Vocês também que viram o vídeo, mesmo que não tenha comentado, tá bom? Quero agradecer também. E, pessoal, dá uma olhadinha aqui nos links do canal, né? A gente vai ter várias lojinhas aqui, né? 2 lojinhas, a minha loja do canal, a Magi Shop, e temos a minha loja, minha loja e da minha esposa, né? Que não vende só produtos, além de vender produtos nerds também, vende outros produtos, como roupas, né? Pessoal que gosta aí de roupas, vende coisas de casa, tá bom? Eu sei que o canal é de Magic, mas vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Quem quiser baixar Prox, olha só o que eu tenho para vocês. Dá uma clicadinha aqui em Baixe Prox. Você vai ser levado para um perfil no Pinterest. E aí, pessoal, quem quiser essa artezinha que eu vou mostrar para vocês, ó. Proxzinha aqui da Razorette, essa Razorette que eu acabei de apresentar para vocês, Deck Tech. Você pode clicar nos 3 pontinhos aqui, baixar a imagem de graça, e aí você decide o que fazer com ela, tá bom? Se você imprime, né? Mas caso você queira ajudar o canal, dá uma olhadinha aqui no link aqui do perfil, né, do canal. Você vai ser levado para uma loja lá da Shopee, onde você vai poder imprimir qualquer tipo de proxy que você quiser, tá bom? De qualquer cartinha aí. Aí, se você quiser imprimir as proxies aqui do canal, né? Por exemplo, aquela Razorette, você compra, né? Conversa, quer dizer, com o vendedor antes, fala, eu quero imprimir a própria arte. E aí você compra, né? Entre um acordo lá com ele, ele vai imprimir para vocês, tá bom? Nunca comprei nessa loja, mas eu já fiz isso aqui na Shopee e pode confiar, cara. É bem legal. Essa loja aqui, ela tem 5 estrelas, cara. E muitas pessoas estão elogiando, tá bom? E eu não recomendo coisa ruim. Então foi isso, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De novo, Henrique, muito obrigado por ter comentado, tá bom? E todos vocês que assistiram. Fiquem com Deus, boa noite. E aí, pessoal, o Bruno aqui em mais uma live do dia com vocês. Pessoal, antes de começar a live, quero convidar vocês a dar uma olhadinha nesse perfil aqui do TikTok, Gege. É um rapaz que ele
tem, parece que uma doença, né? Parece não, né? Ele tem uma doença chamada de distrofia muscular. Eu não vou mostrar vídeo dele, né? Para caso vocês sejam muito sensíveis aí, assim como eu. Mas, pessoal, dá uma força, né? Porque ele é um produtor de conteúdo com um problema de saúde, né, cara? Mas não deixa de ser um produtor de conteúdo. Então vamos dar uma força aí, né, para várias pessoas aí. Mas que ele tem muitos seguidores, né? Mas é sempre bom estar comentando, estar compartilhando, tá bom? Então vamos dar uma forcinha aí para ele aí no TikTok. O nome dele é Ged. Quem quiser, tá aqui o perfil dele para vocês verem. E o que vamos ter hoje, pessoal, é o seguinte: as minhas jogatinas acontecem na sexta-feira, né? E aí hoje a gente vai ver aqui um deck techzinho do meu deck, né? Um dos meus decks. E é o deck mais problemático que eu já tive até agora, cara. O deck da Mabel. Uma camundongazinha aqui bem legalzinha. Eu gosto muito do visual dela e do lore, né? Na historinha ela é uma cozinheira. E aí ela se vê obrigada a virar uma guerreira, né? Uma soldado, né? Para poder proteger seus filhotes, né? Mas esse deck ele tem um problema porque, assim, ele trabalha com dano bônus para camundongo. Também trabalha com a questão do Voltron, né? Um deck meio Voltron, meio tribal, né? Ao mesmo tempo que as criaturas, os camundongos, eles precisam de cartas para estar desencadeando a habilidade deles. Então, um deck bem embolado, bem complexo, né? E eu tô jogando com ele aqui, treinando contra o meu deck de desafio, né? Do deckzinho aí do Stone Trooper. E aí eu tô treinando justamente para jogar ele na próxima jogatina. Inclusive, eu vou atualizando vocês aí na aba comunidade como que foi, né, jogar com esse deck aqui, tá bom? Como está sendo jogar. Mas eu quero apresentar para vocês, tá bom? Então já vamos começar aqui. Ela custa 3, né? Uma criatura bem legal, assim, de corpo, de habilidade, né? Resistência e poder. E ela diz que os outros camundongos ganham mais um. Então é uma lorde aqui dos camundongos. E ela tem uma mecânica, cara, aqui logo em seguida, que eu acho que poderia ser muito diferente, tá bom? Mas, né, vamos ver aqui o que ela faz. Ela, quando entra, ela vai criar um artefato, né, um equipamento chamado Craig Flame. Ele é um equipamento com equipar 2 e ele dá mais um, vigilância, atropelar em ímpeto para a criatura equipada. E aí que começa o problema, né? A gente vê aí um bônus para todos os camundongos, porém temos aí um equipamento que é para um só, né? Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte: a gente vai ter esse ratinho camundongo. Ele tem pague 1, vira dar mais um para a criatura até o final do turno. E, cara, esse camundongo ele tinha que ter essa habilidade de velocidade instantânea. Vocês vão entender por quê. Ó, vocês vão entender por que agora. Porque temos aqui um camundongo que ele tem Offspring e ele tem uma das mecânicas para mim mais problemáticas nessa lista, que é a Valiante. Né? E ela só não é pior porque ela não é o heróico, mas ela é quase um heróico. Ela diz aqui que toda vez que a criatura, né, essa criatura aqui com Valiante se tornar alvo de mágica ou habilidade, né, essa que é a diferença do heróico para essa aqui, né, o heróico dá só alvo de mágica, mas toda vez que ela se tornar alvo de mágica ou habilidade, pela primeira vez no turno, ou seja, vai desencadear uma vez por turno só, alguma coisa acontece. No caso dele, vai dar mais 0 para um camundongo alvo, tá bom? Então, a gente já viu aí que a gente vai ter que trabalhar com a mecânica do Lorde, né? De dar bônus para os camundongos, vão ter que trabalhar com o Voltron, do equipamento, e ainda vão ter que dar umas atenção aqui para esses bichinhos aqui com Valiante, né? Então, deckzinho bem diversificado. Teremos esse humano artesão, ele fica um 2/3 se a gente controlar um artefato, né? A gente tem nosso equipamento Craig Flame. E aí eu achei uma solução, né? Desse humano aqui paga 2, dá vínculo com a vida para a criatura alvo, justamente para essas criaturas com Valiante. Vocês viram o primeiro ali, a gente vai ter mais. Basta a gente pagar o custo aqui, dar vínculo com a vida, seja em velocidade de instantâneo como feitiço, a gente vai dar o desencadeando os Valiantes aí de cada turno que a gente puder. Temos esse camundongo com Celebration. O Celebration dele ganha mais 0/2 até o final do turno. E temos aqui um artesão, que eu não vejo lógica nenhuma em esse bicho ser um artesão e não ser um construto, né? Já que ele é um robô. Mas ele vira adiciona uma incolor. Só podemos castar artefatos ou conjurar habilidades com essa mana. E, cara, de todas as cartas aqui, a que mais está aqui, porque não tinha carta para colocar no lugar, né? Mas todos os meus decks, cara, eles são altamente selecionados, tá bom? As cartas, elas são bem buildadas, os decks, né? E, cara, tanto é que eu pago frete, tá bom? Geralmente, todos os meus decks aqui que eu tenho, que eu montei, né? Eu mesmo montei com o meu dinheiro, eu paguei frete. Então, às vezes, eu ali paguei 20, 30 reais de frete só para ter a lista exatamente do que eu montei no aplicativo. Mas eu tive que fazer umas alterações nessa lista e faltou uma carta para colocar no deck. E aí eu coloquei essa aqui, né? Dentre as minhas cartinhas que eu tenho aqui no meu fichariozinho, tá bom?
mas é uma carta que dá para sair, né? Vocês gostando dessa lista também, querendo montar esse deckzinho, né? Dá para colocar alguma coisa ali que, que faça sinergia com a comandante melhor, tá bom? Seja com equipamento, seja com o fato de camundongo, tá bom? Mas essa aqui dá ímpeto para criatura quando a gente vira ela. Quando entra, tutoramos um terreno básico para o topo. Quando entra, descartamos uma carta para comprar uma. Quando entra, tutoramos um terreno básico para o topo. Esse criatura aqui tem tox 1. Vira, compra duas, só que o oponente ganha o controle dele. Quando ataca, cada jogador faz uma ficha de tesouro. E temos mais um camundongozinho aqui com Valiante, cara. Valiante para mim é um grande problema aqui. A gente tem que dividir os slots aqui, né, de camundongos para mágicas também, né? Mas esse aqui ele diz que ganha mais 0/2 e ele tem e ele é uma criatura bem legal, cara. Custa 3/1 com Valiante e ainda tem pague um sacrifício e destrói um artefato do encantamento. Camundongozinho dessa coleção aqui, né, de Bloom Blue Wall, né? As criaturas, né, vieram bem poderosas de Power Level. Quando deixa o campo, a gente pode pagar 2 para comprar uma carta. E esse aqui, quando morre, a gente faz uma ficha de pedra de energia. Isso aqui vai ser para a gente tá equipando aí o nosso Crag Frame, né? Caso o nosso comandante saia, nosso equipamento continue, né? A gente vai estar ali para estar equipando ele em outras criaturas. Quando entra, tutora um terreno básico para a mão, para o topo, perdão. Só que ele tem uma mecânica legal aqui, a gente vira dar +1/+0 para a criatura alvo. E isso é legal por causa do Valiante, tá bom? Ruim que isso aqui só faz como feitiço também. Temos o Metamorfo, cara, e aí vocês podem pensar, pô, cara, cadê os camundongos bons, né? Tem camundongo aí, tem um lagarto aí que dá +1/+1 pra geral, né? E ainda tem um efeito a mais, tem camundongo aí que dá golpe duplo. E aí, pessoal, de novo eu falo pra vocês, o foco do canal sempre é baixo orçamento, tá bom? Se tiver carta aí de 10 centavos e tiver de 2 centavos, eu vou dar prioridade para de 2 centavos, tá bom? Então, eu sempre trabalho ali com a moeda sul-africana e sempre centavos dela, tá bom? Então não apareceu tantos camundongos assim. A solução foi colocar Metamorfo aqui, que de certa forma também ele é um camundongozinho. E esse aqui é bom, cara. 2/1, paga 1, filtra uma mana aqui para qualquer cor, né? Mas claro, né? Tem camundongos muito bons aqui, tá bom? Existe opções, né, de camundongos muito bom para entrar nessa lista também. Valiante dele a gente descarta um e compra uma carta. E mais o Metamorfo, esse aqui tem alcance e tem pague 2. A gente volta uma carta do cemitério para o fundo do Grimório. E ele também é um camundongo porque ele tem morfolóide. Quando entra, a gente estoura o terreno básico para a mão, tem vigilância. E talvez um dos meus favoritos assim, de habilidade. Esse aqui tem lampejo, Valiante dele é virar uma criatura. E esse aqui não tem Valiante, né? Ele é um camundongo. Camundongo. Como é que é o nome desse bicho? Hong Kong, né? Eu acho que é Guaxinim, né? Porque essas criaturas aqui de Bloom Blue Wall vieram a dupla, né? Fazendo dupla. Então a gente tem aqui os dois juntinhos, né? Por isso que ele é um camundongo Guaxinim. E ele tem uma mecânica chamada Splend, né? Splend a gente tem que conjurar o valor de mana do 4, no caso aqui como Splend 4, né? Tem que conjurar aquele total de valor de mana no turno para poder desencadear o Splend. No caso dele, é ganhar +1/+1 e atropelar. Vigilância e ímpeto, também tem Valiante dele ganha um controle de +1/+1. E, cara, essa carta aqui, né, eu falei para vocês, né, que as cartinhas que eu coloco na lista são centavos de range, mas aí eu vi essa arte aqui e eu não resisti, cara. Achei muito show de bola o visual desse camundongozinho. É uma carta rara, não tá cara, tá baratinha essa carta também, né, mas ela tá 3 range, ou seja, não deveria aparecer no meu filtro, né, mas aí eu coloquei no deck, cara, tá bom? Porque é bem legal o visual dessa carta, mais pela arte mesmo, tá bom? Sendo que ele também é bem fortinho no mesão, né, comando. Ele tem Offspring, ele tem vigilância e também tem toda vez que o oponente casta uma não criatura, ele coloca o controle de +1/+1 nele. Tá bom? Então no mesão, cara, isso aqui brilha muito, né? E Offspring, né? Ele entra fazendo uma cópia dele com a mesma habilidade. Essa carta aqui é interessante porque tem um equipamento aqui de custo 0. Ela diz que quando entra a gente pode voltar uma permanente não terreno para nossa mão, para a gente usar a evidência 2. E aí também eu coloquei ela aqui por causa do nosso comandante, né? Por causa da Mabel. A Mabel, se ela for removida, ou se ela for incapacitada, o oponente encanta com alguma coisa que não pode. Ela não pode ser. Não pode atacar, nem bloquear, nem fazer mais nada, ou alguma coisa assim. A gente volta ela para a mão e aí a gente desce e faz a Crag Flame de novo, caso ela tenha sido destruída também, tá bom? Então tem essa dupla função aí, proteger o comandante e também tá fazendo a fichinha da Crag Flame de novo, do nosso equipamento lendário que o comandante faz.
Esse aqui talvez é um dos melhores camundongo também para fazer sinergia com os camundongozinhos com valiante. Toda vez que a gente atacar, a gente desvira uma permanente no terreno. Então a gente vai desvirar eles com valiante, por exemplo. E esse aqui no combate do nosso turno, ele dá mais X mais 0 para a criatura, sendo X o poder dele. E mais um camundongozinho com valiante. O valiante dele é ganhar mais um mais a iniciativa. E a gente usa a evidência 1. E temos uma cartinha aqui que está aqui pelo reciclar terreno básico. Uma cartinha que dá para sair da lista também. Vamos para as outras mágicas. Equipamento aqui com equipar 2. Ele dá mais 0, mais 2 e alcance para a criatura. E o que eu expliquei para vocês, ele é custo 0, tá bom? Caso a gente decida voltar ele para a mão com essa criatura aqui, a gente desce ele de novo por custo 0. Essa aqui eu gosto de chamar essa carta de Brasolâmina de pobre, né? Porque ela simula uma Brasolâmina aí, só que bem mais fraquinha, né? Por uma mana aqui a gente tem lampejo, ela entra anexando uma criatura, e ela fica com mais 2 mais 0, tá bom? Isso aqui é por causa do. Pra gente estar podendo equipar aí nos nossos comandangozinhos com variante, ou no nosso comandante também. Quando tutoramos um terreno básico para o topo, podemos pagar um sacrificar para comprar uma carta. E temos o equipamento, que quando a gente ataca, a gente pode sacrificar ele para dar um de dano em qualquer alvo. E esse aqui, pessoal, né? Eu já falei para vocês que as minhas listas sempre é carentes de pedras de mana. Então a gente não tem sinetes, não temos diamantes, não temos Sol Ring, não temos cartinhas assim, né? Mas aí eu sempre procuro soluções, cara. Esse aqui, por exemplo, é uma carta boa, olha só. Ele entra virado, ele filtra 2 manas incolor para 2 de qualquer combinação de cor. E ele ainda, quando vai pro cemitério, a gente compra uma carta. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei ela aqui, né? Pra gente estar gerando as duas aí do nosso comandante. E eu coloquei eu coloquei pedrinhas de mana aqui também pra gente pagar essas duas incolor. Então tem ali aquela lá que faz pedra de energia, né? A gente vai estar trocando duas incolor, né? Que alguma coisa que vai gerar para transformar em duas, no caso uma branca e uma vermelha. Isso aí pra gente estar castando nosso comandante. É óbvio que a gente não vai usar só para isso, né? Vai ter partidas que a gente não vai precisar usar para o comandante. Mas a ideia dessa carta aqui é para o comandante, tá bom? Paga um sacrifica só no terreno básico para a mão. E temos uma carta que eu também tiraria da lista, se esse fosse um deck duel, né? Duel Commander. Mas no mesão ele deve ser interessante. Ele diz que toda vez que a gente sofre dano, o jogador que deu dano, né, na gente, no caso, no controlador quem tiver com essa carta aqui, vai desvirar ele e vai ganhar o controle dele. Então, deu dano na gente, se a gente tiver com essa carta aqui, ele ganha o controle. E aí ele tem aqui, ó, pague 2, vira, sacrifica. Perdão, paga 2, vira, compra uma carta e coloca o contador de ponto nele. Logo em seguida, se ele tiver 5 ou mais contadores de ponto, a gente sacrifica e cria uma ficha de tesouro. É aquilo, né, pessoal? Uma bola, né? Uma bola sendo disputada. E aí, quem conseguir marcar mais pontos vai ganhar uma ficha de tesouro e comprar uma carta. No mesão, isso aqui é interessante. Quando entra, a gente tesoura um terreno básico para a nossa mão. E tem pague 2, vira, sacrifica, coloca o controle de mais um na criatura. E temos essa carta também que eu sempre gostei de jogar com ela. Ela entra com 3 contadores de tijolo. A qualquer momento podemos pagar 2, virar para remover um contador para comprar uma carta. Ou pagar 2, virar para usar a evidência 1. Vira de Sanoma incolor, ou pagar 4, vira investiga. E mais um equipamento aqui que está especialmente para o nosso comandante, já que a Mabel é do tipo soldado. E aqui tem equipar soldado 1. E ele fica com mais 2, mais 0. Adiciona 2 incolor, ou então a gente pode usar isso aqui também num Planechase, né? No formato Planechase aqui, já que ele tem a mecânica de rolar dado planar. Quando entra, a gente faz 2 fichas de camundongo e tem tripular 2. E temos aqui uma mágica com barganhar, né? O barganhar dele aqui dá mais 2 para a criatura, isso é o efeito normal. E caso ele tenha sido negociado, né? Que barganhar é negociar, na verdade, a criatura também ganha voar e vínculo com a vida. Esse aqui tem prometa uma comida, a criatura fica com mais 2. Se a gente prometer uma comida, ela ganha indestrutível. A criatura ganha proteção contra uma cor, a nossa escolha, a gente usa a evidência 1. Esse aqui coloca o controle de mais um na criatura, se ela for lendária, e ela ganha mais um. Caso isso, a criatura só vai ganhar mais 2. E aí eu pensei, pô, eu preciso de alguma coisa aqui que que eu dê alvo ao mesmo tempo em várias criaturas com variante, né? E eu achei essa mágicazinha aqui, embora uma mecânica, cara, que eu não gosto. Confesso pra vocês que eu não gosto dessa mecânica de Strive, né? Mecânica de esforço. Você vai pagar um custo adicional para cada alvo que você der com essa mágica. Ela diz aqui que qualquer alvo ganha mais 2, mais ele atropelar. Mas o Strive dela é 3, cara. Então você tem que pagar muito. É por isso que eu gosto dessa mecânica. Todos os Strives, né? Todas as mágicas com essa mecânica aqui, geralmente o Strive é muito alto. E eu não sei por que, né, o custo é tão alto assim.
A gente tem que pagar às vezes 7 ali, né? 7 para dar 3 alvos, né? Tudo bem que são 3 alvos, né? A gente vai desencadear 3 habilidades, mas eu acho muito exagerado, tá bom? Tinha que ser uma vermelha aqui apenas. Mas é o que a gente tem, né? Criatura ganha mais 2. Se a gente controlar o equipamento, a gente cria um humano soldado. E esse aqui dá mais 2 indestrutível para a criatura. E mais 2 de resistência à magia. A criatura ganha proteção contra uma cor. E ela tem rebote 2, essa mágica aqui. E essa aqui também dá indestrutível, porém ela tem que convocar. Compra uma, descarta uma. E ela também tem rebote. Coloca o total de mais um na criatura. E ela ganha proteção contra uma cor. E esse aqui dá indestrutível para a criatura. Destrói a criatura com resistência 4 ou maior. Nossas criaturas ganham mais 2/0. E se ela tiver modificado, a gente compra uma carta. Mas na verdade, essa carta que eu tirei do deck. Na verdade, eu vou até tirar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tirei essa cartinha e eu coloquei outra que tá a arte da Mabel. Vamos ver aqui se ela tá na lista. Se ela tiver na lista, a que eu tô falando, é porque essa aqui tá na lista também. Mas essa aqui diz, né, criatura modificada. Então, se o nosso Craig Frame tiver equipado na criatura, a gente vai comprar uma carta aqui. Escolha um, destrói artefato, destrói encantamento, exila uma carta do cemitério. Ou a gente pode reforçar um aqui, pagando uma branca. Destrói a criatura virada, ou um Planeswalker que ativou a habilidade nesse turno. E essa mágica tem que convocar. Acho bem legal essa remoção aqui. Descarta uma, compra 2. Tem que recapitular também. Ah, tá aqui, ó. Essa carta aqui. Então a outra tá na lista também. Essa aqui tá exatamente a lista do meu deck físico. Eu pensei que não. Essa aqui dá mais 2/0 também para nossas criaturas. Porém, ela tem aqui prometer uma comida. Então, se a gente der uma comida pro oponente, uma ficha de comida, a gente vai dar iniciativa para uma criatura que a gente escolher. E a ideia é que a gente dê iniciativa para aquela criatura lá com variante, ou qualquer criatura que tenha o ataque bem forte, né? A gente tá ali bloqueando ali, ou até mesmo estando sendo bloqueado ali e causando dano primeiro. Destrói artefato, criatura com defensor, dá 3 de dano em criatura Planeswalker, dá 4 de dano na criatura Planeswalker, que era exilada se morrer, descarta uma, compra 2, dá 2 de dano global em não voadora, tem recapitular 6, 4 de dano global e tem reciclar também, reciclar dela dá 1 de dano global, e exila um criatura Planeswalker, até que ele deixe, e a gente fecha com os terreninhos, tá bom? Os terreninhos aqui são esses aqui. Quem quiser ver com mais detalhe, eu vou deixar a lista na descrição. Pessoal, é meu deckzinho, tá bom? Mas todos os meus deckzinhos eu tenho muito carinho, cara. São meus deckzinhos aqui que custaram baratos, né? Tem um aqui que foi patrocinado pelo meu irmão que montou pra mim aí, né, de presente. Eu fiz até a artezinha dele aí com a foto dele na cartazinha. Mas esse aqui é um dos decks que eu montei, né? Conta própria. Ele sofreu uma mudança muito grande, saiu muitas cartas dele, né? Até ele chegar ao jeito que ele tá agora, né? Sofreu muita mudança e eu joguei hoje com ele, né? Achei bom resultado. Então, o deck tá bem rodando bem legal, tá bom? A proposta dele é bem diferente. É para o pessoal que gosta aí de manipular muito o deck, tá bom? E a carta, como eu falei para vocês, né? Quem gostou da copiar, eu só tiraria essa cartinha aqui, tá bom? Essa nanzinha aqui, botaria alguma coisa. Então foi isso. Vamos ver aí se vocês comentaram no vídeo. Tem que reduzir o volume aqui para não dar eco. Vamos lá aqui nos comentários do canal. Pessoal, desculpa se eu não respondo comentários de vocês, tá bom? Porque ou o YouTube não mostra, ou também aquilo, né? Ele não mostra quando eu tô fazendo live. Eu tenho que abrir o vídeo aqui e ficar dando loop infinito. É meio chatinho para ver os comentários, tá bom? Então, vou fazer um convite para vocês também. Quem puder, pessoal, clica aqui no perfil da Mage. Vai aqui nos links do canal e dá uma olhadinha no nosso grupo do WhatsApp, né? O nosso grupinho aí do. Nosso não, né? Meu grupo, né? Porque só sou eu no canal, né? Eu falo nosso é porque os YouTubers têm essa mania de falar nosso, né? Como se fosse uma coisa generalizada. Mas aqui você vai ser levado para o grupo Amigos da Mage, né? Vamos ver aqui se ele vai abrir. Acho que ele não vai abrir não porque é do WhatsApp. Ele não deixa gravar o WhatsApp. Mas aí você vai ser levado para o grupo e lá a gente tem um contato melhor, tá bom? Eu mesmo faço uns áudios lá às vezes, explicando, né? Eu botei lá explicando o que o meu baralho faz, esse baralhozinho que eu apresentei para vocês. Contei um pouquinho da história da comandante, tá bom? Lá eu consigo ter contato melhor do que aqui, né? Contato melhor com vocês do que aqui. Mas caso você não queira entrar, sempre dá uma olhadinha aqui na aba comunidade, que no caso é a aba posses, né? Agora mudaram o nome. E cara, desde que eu tenho esse canal, eu tô sempre postando todo dia coisas aqui, cara. Vai descendo infinitamente que você vai ver coisa aqui de 2017, se bobear. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Boa noite. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço aí.
E aí, pessoal, o Bruno aqui em mais uma live, pessoal. É o seguinte, né? Eu costumo falar para vocês que se a live, última live que eu fiz, bater a meta de 50 visualizações num dia, eu abro, né? Se eu quiser, eu abro mais uma live no dia. Então, por isso que eu tô abrindo essa live aqui, tá bom? Mas antes de começar ela, eu quero fazer um convite para vocês a se inscrever no canal do meu irmão aí, Jeff Black Card Game, tá bom? O canal dele também que fala de card games também, de Magic, Pokémon, também de Flash and Blood. E esse Jefferson aí é o Jeff aqui, cara, que era dono do canal também, tá bom? O pessoal das antigas aí vai lembrar dele. Inclusive, na minha opinião, os conteúdos dele eram bem melhor do que os meus, né? Muito inscrito aqui no canal foi graças a ele, tá bom? E a gente vai jogar hoje um pouquinho, né? Agora dessa vez, um pouquinho de Marvel Snap, que é um jogo agora que até agora eu não sei como que eu tô ganhando, cara. Toda vez que eu joguei, devo ter jogado umas 5 partidas já. E eu não sei como que isso faz para ganhar o jogo. Eu sei que tem a questão dos três cenários, né? Que eles vão aparecendo durante a partida. E você tem que marcar mais ponto ali. Mas, tipo assim, já teve vezes que não foi assim. Teve vezes que empatou. Teve vezes que. Eu não sei como se ganha com esse jogo. Mas a gente não vai jogar ele, não, tá bom? Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui na interface. Deixa eu baixar aqui o volume. A gente vai dar uma olhadinha na interface, né? Já que essa aqui é uma live extra, a gente vai dar uma olhadinha aqui que a gente pode entender aqui melhor do jogo. Bom, aqui é a tela inicial. Ele diz aqui que a gente tem as missões de recruta, né? Temos uma carta nova aqui. Acessar a loja. Vamos dar uma acessada aqui pra gente ver que carta é essa aqui. Tá, boas-vindas à loja de cartas. Receba algumas fichas para começar. Eu ganhei 4.000 fichas. E a gente pode comprar aqui essa série 4 da temporada. Série 4 da temporada. A gente vai comprar aqui para ver o que é isso. Bom, concede uma carta de série 4 que você ainda não possui das temporadas mais recentes. Vamos comprar aqui. Vamos ver aqui as cartas que tem. Ah, série eu acho que são várias cartas, né? Temos aqui Mestres Arcanos. Cara, eu tô gostando muito do visual desse jogo. Segure para confirmar. Então consegui aqui a Mercury, personagem que eu não conhecia. Você pode mover essa carta uma vez. Bem legal, né? Às vezes o oponente está vencendo ali no cenário, você move para outro. Vamos coletar aqui. Conseguimos aqui o Tocha Humana. Tocha Humana aí, o personagem agora que está em alta, né? O pessoal já está conhecendo. Quem não conhece, está conhecendo o caso do Quarteto Fantástico, o filme. Quando essa carta é movida, o poder dela dobra. Como assim é movida? Eu não sei. Ah, movida? Porque tem cenários ali que ele durante um turno. Se você, por exemplo, no quinto turno, todas as cartas dali são movidas aleatoriamente para outros cenários. Então isso aqui, ele tá aqui por causa disso. Legal, interessante. Eu acho que só ganhei essas duas. Pensei que ia ganhar mais. Vamos ver se a gente tem mais ponto aqui para gastar. Temos aqui série 3. Vamos comprar essa aqui. E temos aqui o Modok. Descarte sua mão. Descarta sua mão. Então, a gente vai descartar a mão, porém, ele é custo 5, poder 7, né? Então tem que saber jogar com ele aqui. Com certeza tem uma carta que faz sinergia com ele. 65 amplificadores de Modok. Não sei o que é isso. Cara, eu acho que esse jogo tinha que ter um tutorial melhor, tá bom? Eu que jogo card game há muito tempo. Tô meio perdido, né? Deixa eu ver quantas moedas aqui. Quantas moedas eu ainda tenho. Tenho 875. Vamos ver se tem uma cartinha aqui legal pra comprar. Série 3. Ah, tem uma grátis aqui, ó. Deixe todas as cartas aqui com poder 3. Então, todas as cartas que tiver no cenário vai ganhar poder 3. Isso aqui é bom para aquela herói que faz fichinha de esquilo, né? A gente pode fazer várias fichinhas de esquilo ali, tudo com poder 3. Vamos comprar mais um desse série 3.
Nick Fury adiciona 3 cartas aleatórias de custo 6 à sua mão. Pô, custo 4, poder 6, bem fortinho. Tá bom. A gente tem ali o ouro ainda, não sei o que compra em ouro, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Coletar, pacote de fichas. Não sei o que é isso. Vamos ver aqui agora os baralhos, pessoal. A gente termina o vídeo com uma gameplay, tá bom? Não vou deixar de jogar não, tá bom? Aqui é o meu baralho, as minhas cartas. E aqui temos o deck inicial. Meu deck inicial... Deixa eu ver se isso aqui é meu deck inicial. Esse aqui de cima que é meu deck inicial. Como é que faz para parecer ele melhor? Aqui são as cartas que eu tenho, lá em cima é o meu deck, né? Eu queria que tivesse uma visão melhor para vocês verem. Vamos fazer o seguinte. Eu tô jogando sempre com esse deck. Vamos montar um deck aqui diferente, né? Vou tentar usar os conhecimentos que eu tenho para tentar montar o deckzinho. Vamos fazer melhor. Vamos montar um deck automaticamente. Vou apagar isso aqui. Auto preencher. Vou montar um deck aleatório aqui para ver como é que o jogo se comporta com isso aqui, né? E vamos jogar com ele. Mas eu quero dar uma olhadinha mais na interface aqui. O que a gente tem aqui na tela inicial. Missões. Missões a gente vai fazendo durante as partidas. Eu quero ver o que é isso aqui, ó. Passe de temporada. Aí já não sei o que é. E eu queria mudar minha foto de perfil, né? Meu avatarzinho, cara. Só que eu não sei como mudar. Acho que é conforme a gente vai passando de novo. Vamos fazer um gameplay? Vamos jogar lá. Deixa eu só ver que tal de 13 aqui é esse aqui, ó. 200 créditos. Nova versão de carta. Novo verso de carta. Cara, eu tô gostando muito do jogo, mas tô achando meio difícil de entender algumas coisas. Vamos lá, vamos jogar com deck novo. Só que eu acabei... Vamos cancelar aqui, que eu acabei botando o deck... No deck inicial, deck 3. Como é que a gente joga aqui com o deck que a própria máquina monta, né? Beleza, estamos jogando contra o Ray. Vamos botar o Mercúrio aqui. Laboratório do Reed. Mais um de energia a cada turno se seu lado estiver cheio aqui. Então vamos começar com ele aqui, né? Com certeza. Jogou ali um Gavião Arqueiro ali. Metrópolis de Monstros. As cartas com maior poder aqui ganham mais 3 de poder. Vamos colocar a Medusa, porque a Medusa ela ganha poder no meio, né? Se ela for jogada no meio, ela fica com mais 3. Ela fica 5. Então ela vai ganhar 5 e mais 3. Eu não sei que snap é esse que você aperta ali, ó. Eu tô ganhando sem usar esse snap, cara. Sem ver. Então eu tô com poder 8. Eu tô ganhando no território do meio e no território da esquerda. Justiceiro. Justiceiro, ele é perfeito para essa laboratório do Reed. Ele diz aqui que ganha mais 1 de poder para cada inimigo aqui. Vamos botar ele lá. Que aí, se o oponente jogar lá para poder ganhar mais 1 de energia, a gente vai ganhar mais bônus, né? De ataque. Se o oponente jogar uma carta aqui, ganha mais 3 de poder. Vamos jogar lá também. Tentar ganhar mais energia aí. E o Gavião Arqueiro, se você jogar uma carta nesse local no próximo turno, mais 3 de poder. Vamos jogar ele aqui no esgoto. Cartas aqui tem menos 1 de poder. Vamos tentar... Vamos tentar lá no esgoto. Mesmo que ganhando menos de poder, a gente tenta dominar mais uma área, né?
Como eu esperava, né? Ele jogou uma carta, o Senhor das Estrelas tá ganhando bônus. E a gente tá ganhando. Tá quase empatando, né? Na esquerda. Ciclope tem poder 4. E o Homem de Ferro vai dobrar aqui de 12 para 24. No laboratório do Reed. Então tô com 24 pontos. Ele jogou a Medusa ali no lugar errado. Fez uma jogada horrível. Mystic Knight, Hulk 12. Custo 12. Vamos jogar o Hulk aqui aqui no meio. Pra ele ficar com 15 de poder. E a Mystic Knight, vamos jogar ela aqui onde tá o... Vamos jogar no meio também. Né, que a gente consegue dominar 2 áreas e a gente vai vencer. Acredito eu, né, que a gente vence. Odin. Repete as habilidades ao revelar todas as suas outras cartas aqui. Se tivesse o Homem de Ferro aqui, hein? Então, beleza. Consegui 24 pontos em um, 22 no outro. E a gente perdeu os esgotos, né? Mas aí eu até hoje eu não sei como ganha exatamente. Mas né, eu sei que eu consegui 2 regiões, né? Então, isso... 3 aqui, 2 de 3, né? Eu consegui a maior quantidade. Eu tô falando isso, pessoal, porque já aconteceu de eu empatar, né? E eu ganhar. Tá bom? Isso que eu não entendi, tá bom? Como que ele calcula a questão do empate ali, dos pontos. Se ele soma pontos, isso que eu não sei. Bom, a gente fez uma gameplay. Eu não quero jogar muito, não quero deixar esse vídeo longo. Então, o que a gente pode dar mais uma olhadinha aqui, né? Pra gente não precisar fazer mais uma gameplay, mas também ter mais conteúdo aí, no caso do vídeo ficar mais preenchido aqui para vocês. Temos aqui novidade, colete suas recompensas de evento, amplificadores. Eu não sei o que são essas coisas que eu pego. Vamos aqui no deck. Gostei desse deck, hein, que a máquina montou para mim, né? Vamos nisso aqui, ó, que isso aqui é livrinho, desbloqueio quando você terminar o passe de temporada. Cara, completar aqui as missões. Passe de temporada, missões, ouro. Vamos ver aqui missões. Eu tenho que ficar clicando aqui para poder pegar as missões, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar umas compras aqui, né? Gastar esses 1.200 pontos aqui. Aqui a gente tem crédito, né? Que a gente pode comprar. Temos ouro, só que o ouro gasta com dinheiro. Temos aqui cartinhas, cara. 80 reais aqui temos o Cable, né? Com certeza é uma carta boa. 250 reais uma carta, cara. Que isso? Cara, será que tem gente que dá dinheiro nisso? Meu Deus. Temos aqui cartas avulsas. Cartas avulsas e temos crédito. Compre crédito para aprimorar mais cartas. Vamos comprar aqui 500 créditos, né? Não, 25 créditos. Vamos comprar aqui 400 créditos. Opa, eu já botei ali para pagar com